Olá a todos, vamos dar seguimento ao nosso curso Metodologia da Pesquisa em Educação Física, seguindo com os elementos de um subprojeto de pesquisa, né? Vale mencionar que a gente está se referindo aqui a subprojeto de pesquisa porque vocês vão reelaborar ou vão elaborar um novo projeto de pesquisa em TCC1, né? Então ainda esse termo subprojeto se refere ao caráter ainda preliminar, né? Eu tenho falado aqui diversas vezes que vocês, enfim, podem até mudar de tema, né? De metodologia da pesquisa para TCC1 e de TCC1 para TCC2, se bem que, né, no caso de TCC1 e TCC2 a relação já é mais orgânica e quando se muda de tema é preciso depois estar disposto a começar o trabalho do zero em TCC2, né? É aconselhável que haja uma continuidade para que vocês não percam tempo, né? Ou para que não fiquem sobrecarregados com apenas um semestre de pesquisa para completar o TCC, né? Mas a gente está falando de subprojeto porque vocês vão elaborar um novo projeto ou vão reelaborar, né? Ou ampliar, né? Não apenas ampliar, mas conferir maior densidade a esse projeto, até porque, né, espera-se que vocês sigam com as leituras relacionadas ao tema, né? Ao tema de pesquisa e ao problema de pesquisa. Hoje a gente vai tratar da hipótese, né? Na semana passada a gente viu a questão do problema de pesquisa, que já é uma especificação, né? Um desdobramento do tema, né? E o problema é então uma pergunta, né? Uma questão relacionada a esse tema, né? Uma questão relevante, uma questão que, enfim, de alguma coisa que esteja em aberto, que seja um objeto de reflexão, né? E que, embora se possa elaborar um problema de pesquisa para refutar um achado bem estabelecido naquela linha de pesquisa, frequentemente os problemas de pesquisa estão relacionados mesmo às questões em aberto, né? As perguntas que ainda não foram respondidas naquela determinada linha. Hoje a questão da hipótese, né? Ela é também um desdobramento, né? A gente segue produzindo relações, né, entre os itens de um projeto de pesquisa. Então, né, embora você apresente normalmente, né, a apresentação do texto é segmentada, né? Você tem lá o problema, a hipótese, etc., né? Mas essas coisas estão todas articuladas, todas muito bem articuladas, né? Então, a hipótese é uma tentativa, né? Frequentemente se concebe a hipótese como uma tentativa de responder a pergunta, né? Quer dizer, uma conjectura, uma resposta provisória, né? A questão que foi elaborada no seu problema de pesquisa, né? Tem uma coisa interessante, né, que vocês vão ver num dos textos que eu coloquei, no texto 2, que é o texto do Rafael Matos, né? Não coloquei a ficha catalográfica dessa vez, porque é a mesma, né, do texto do Rafael Matos da semana passada, né? Então, para quem quiser citar o texto, a ficha catalográfica está na aula anterior, né? O texto do Rafael Matos. Uma coisa interessante que ele coloca no texto, também é pequenininho, né, uma página e meia, né, é que a hipótese não é elaborada apenas no início, né, na elaboração do projeto de pesquisa, né? A pesquisa é um processo dinâmico, né? A vida é dinâmica e a pesquisa, né, quer dizer, a nossa relação com o mundo, ela é sempre dinâmica, a nossa percepção do mundo, né, o nosso processamento dos dados que a gente, né, registra do mundo a partir das nossas vias sensoriais, né, dos órgãos dos sentidos. Essa percepção ela é mutável porque os dados estão sempre sendo registrados e processados né, no sistema nervoso constantemente. Então é sempre processual, mutável, né? A nossa percepção é sempre contextual e relacional, ou seja, ela se relaciona com esses contextos, né? Então, assim também é a hipótese, né? A hipótese é uma tentativa inicial de responder, né, à questão, né? E ao longo do processo de pesquisa essa hipótese pode ser reformulada, né, indefinidamente, né? Ela pode inclusive ser descartada e enfim, se formular uma nova hipótese, né? Então não é necessário
A gente vai ver aqui que nem toda pesquisa, nem toda linha de pesquisa exige uma hipótese, né? Então sequer ela é necessária para qualquer, enfim, para qualquer investigação, né? Tem métodos, né? Tem linhas de pesquisa, né? Que exigem sim uma hipótese, né? Bem formulada de saída, né? E quanto mais objetiva, né? Quanto mais quantitativa, estatística é a natureza da pesquisa, tanto menos flexível, né, vai ser a sua hipótese, né, porque você vai empregar métodos rigorosos de medição, né, para testar a aproximação ou desvio da hipótese em relação à solução possível para aquela pergunta, né. Agora, quanto mais você transita na direção da pesquisa qualitativa, e aí a gente já viu, né, que não se trata de uma questão de qualidade no sentido de virtudes, né, mas de propriedades, né, assim, uma pesquisa que visa inventariar e analisar e relacionar as propriedades, as características do seu objeto de pesquisa, né, quanto mais completa, né, quanto mais extensiva, quanto mais densa o seu estudo dessas propriedades, dessas características, né, tanto mais a possibilidade da hipótese ser reformulada, né? Você vai agregando novos, não apenas agregando novos dados, né, mas produzindo sistemas, relações entre esses dados, as hipóteses vão se alterando, né, e você pode inclusive formular uma nova hipótese, né? Mas é sempre uma tentativa de responder, né, o problema, né, a questão inicial que está no seu problema de pesquisa, né? Há algumas linhas de pesquisa em que a hipótese não apenas é desnecessária, né, quanto pode ser prejudicial à sua investigação, né? Isso serve um pouco para a pesquisa historiográfica, né? Isso não serve, obviamente, para as pesquisas quantitativas, para as pesquisas estatísticas, né, mas com métodos de medição, em que você vai exigir uma hipótese, né, para que você tenha o que medir, para que você busque as variáveis, né? O texto do Rafael Matos vai tratar dessa questão, né, das variáveis do seu problema de pesquisa, da sua hipótese, né? Você vai construir a relação na tentativa de responder a pergunta do problema de pesquisa, ou seja, na formulação da hipótese, você vai estabelecer relações, né? A gente volta à questão do método comparativo que está no início do curso, né? Você vai estabelecer relações entre variáveis, né? Você vai elencar mas duas ou três variáveis, ou quatro, né? Ou mesmo mais, né? Quando o problema exige uma solução multifatorial, né? Quando a gente fala de multifatorial, a gente está falando de múltiplas variáveis, né, intervenientes na solução do problema, né, na compreensão do objeto de pesquisa. Então você vai buscar estabelecer correlações, né, entre essas variáveis. Então, nesse caso, a hipótese é fundamental, porque essas correlações elas estão esboçadas, né, elas estão conjecturadas na sua hipótese de pesquisa. No caso da pesquisa historiográfica, você pode ter uma hipótese, mas ela precisa ser uma hipótese fraca, né? Porque, enfim, o que você vai achar nos documentos, né, a pesquisa historiográfica vai indagar sobre o passado, sobre processos, né, em geral processos sociais, mas há também história mais de natureza mais objetiva, né? A história da tecnologia, a história natural, por exemplo, que vai lidar com a biologia, né? Mas a historiografia dos processos sociais, né? Então, nesses casos, né, a hipótese precisa ser fraca, porque você não conhece o contexto cultural do processo social que você vai estudar, porque ele está no passado, né? Então, se você não conhece o contexto cultural, você domina muito pouco as variáveis, né? Nesse caso, as variáveis a gente não trata as variáveis em termos de correlação estatística, né? Mas de relações, de conexões lógicas, de conexões culturais, de conexões simbólicas, relações de causa e efeito, relações de causalidade, né? Mas as relações de causalidade também são coisas complexas demais no âmbito da pesquisa histórica para a gente estabelecer uma correlação estatística muito assertiva, né? Muito objetiva, muito invariável, né? Então a hipótese precisa ser fraca, né? E sequer ela é necessária,
né? É necessário fazer uma outra coisa no lugar, mas eu já falo disso. Tem um outro gênero de pesquisa, que é a chamada pesquisa etnográfica, né? Ou a pesquisa de campo, né? Em geral, pesquisa social, pesquisa sociológica, pesquisa antropológica, né? Mesmo na psicologia, se usa a pesquisa etnográfica, né? E no campo da educação se usa cada vez mais, né? No campo da educação e no campo da educação física escolar, mas não apenas. Você tem etnografias em academias fitness, você tem etnografias em clubes esportivos, em academias de dança, etc. A pesquisa etnográfica ela é chamada pesquisa de campo participativa, né? Em que o pesquisador ele se insere, né? Ele entra mesmo no universo de pesquisa, né, no grupo social pesquisado. Então, se ele vai estudar a educação física escolar, ele vai participar das aulas de educação física escolar na escola, né, em loco mesmo, né, e vai enfim, munido de um caderno de campo em que ele vai anotar, né, as observações, né. O objetivo da pesquisa etnográfica participante, né, pesquisa de campo participante, é você produzir uma descrição mais densa possível dos processos sociais, das relações, né, dos fenômenos que ocorrem ali no âmbito do seu campo de pesquisa, né. Para isso você vai observar, você vai participar, né, você vai interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, indagar, perguntar sobre o que está acontecendo, né, e vai registrar tudo isso em caderno de campo, né, registrar da maneira mais completa possível, né, inventariando o maior número de detalhes possíveis. Os detalhes são extremamente importantes, né, porque uma coisa que parece menor para o observador, para o pesquisador, né, pode ser dotado de um sentido muito importante naquele contexto cultural. Então é importante inventariar o máximo de detalhes, né, uma descrição densa mesmo, né. Quando a gente fala de descrição densa, isso está num livro de um pesquisador de campo, de um etnógrafo chamado Clifford Geertz, né, e a densidade da descrição não significa só o maior volume de dados, mas, de novo, né, a tentativa de produzir relações entre esses dados, né, de produzir conexões, nexos, né, cadeias de significados, né, de sentidos, a partir dos detalhes que são descritos, né. Isso a gente faz em caderno de campo, né, todo dia, depois da observação. A gente pode fazer no próprio local, a gente pode fazer de memória, né, quando sai do local, né. Isso depende muito da interferência que isso pode ter, né, no que você está pesquisando, né. Então, em certos lugares, né, se você parar o tempo todo para escrever num caderno de campo, você pode interromper. Se você está, por exemplo, na casa de uma pessoa fazendo pesquisa sobre famílias, né, e a pessoa está conversando com você, se toda hora você para e anota no caderno de campo, você está interrompendo o diálogo e isso vai comprometer a sua pesquisa. É muito mais fácil você fazer isso depois de memória, né, logo depois que sair dali. Nesse caso, na pesquisa de campo etnográfica, né, a gente vai tratar dela depois, enfim, nos múltiplos métodos de pesquisa, a gente vai chegar lá, mas nesse caso a hipótese ela não só é desnecessária, como ela frequentemente ela é negativa, ela é perniciosa, né, ela prejudica a construção da sua análise, da sua observação, do seu registro, da sua análise dos dados, porque você não conhece aquele universo cultural, né, alguma coisa que, por mais que você possa achar que conheça, né, quando você começa a objetivar, a fazer o registro, observação e análise, você percebe que você, enfim, ignorava muitas coisas que são extremamente relevantes. Então, quando se constrói a hipótese nessa situação, né, você pode produzir um viés no seu próprio olhar que vai dificultar depois. Você vai ter que ter um trabalho muito autorreflexivo para se desfazer dos pressupostos equivocados que a sua hipótese pode construir a respeito daquele seu objeto de pesquisa, né, daquele universo social no qual você está entrando para pesquisar. Então, nesse caso, a hipótese é desnecessária, e no caso da historiografia também pode ser complicado. O que entra no lugar? Não significa dizer assim, não, então agora no meu projeto não vai ter nada no lugar da hipótese, né? Não vai ter hipótese, mas vai ter um inventário de dados preliminares disponíveis no que já foi produzido a esse respeito, né? Então, se você vai pesquisar educação física escolar, ou inversamente, se você vai pesquisar um clube esportivo de alta performance, né? Mas se você vai pesquisar isso com método etnográfico, né, o ideal é que você substitua a hipótese
né, uma sessão, né, no seu próprio projeto de pesquisa, de dados preliminares. Uma vez mais, né, como sempre, né, a hipótese também, a elaboração da hipótese também depende do que a gente já vem falando a respeito tanto do tema quanto do problema de pesquisa, né? Vai ser necessário um acúmulo de leitura a respeito do tema, né? Então, quanto mais você lê a respeito do seu tema de pesquisa, melhor você consegue elaborar um problema de pesquisa. Quanto mais você lê a respeito do tema, você, né, elabora esse problema de pesquisa e você tem mais elementos para construir uma hipótese quando a hipótese é necessária, né? Quando a hipótese não é necessária, o interessante é que você busque achados de pesquisa relacionados ao seu tema, né? Então, se você vai pesquisar uma academia fitness, se você vai pesquisar um clube esportivo de alta performance, se você vai pesquisar educação física escolar, se você vai pesquisar escolinhas, né, de esporte escolar, extracurriculares, enfim, é necessário que você vá, né, às plataformas, os bancos de dados, né, de periódicos, de artigos científicos. Você pode ir em periódicos específicos, né? Então você vai encontrar, né, enfim, o Jornal de Medicina Esportiva, para quem vai lidar com aspectos de rendimento de alta performance, né? Você tem o Colégio Brasileiro, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, né? No caso da educação física escolar, você tem a revista Movimento do Rio Grande do Sul, que é muito boa. A própria Revista Brasileira de Ciências do Esporte tem muita coisa sobre educação também, né? Então a revista Motricidade, a revista Motrivivência, tem uma série de... Eu vou depois colocar uma lista quando a gente for trabalhar mais especificamente com a questão das metodologias e da justificativa, sobretudo, né? Mas é importante já ir olhando para isso, né? Então, quando você for trabalhar com métodos etnográficos, né, você substitui a hipótese por um inventário de dados, seja de dados históricos, né, sobre, enfim, o tema e o problema que você está pesquisando, seja de dados mais ligados, né, ao tema específico de pesquisa, né, se é na biomecânica, se é na fisiologia, se é na bioquímica, ou se é na antropologia do esporte, se é na antropologia da educação, se é na sociologia, enfim. Na linha de pesquisa que lhe interessa, você vai precisar inventariar um máximo de achados, né, de resultados de pesquisa de outros autores, né? Isso para elaborar a hipótese. No caso específico das pesquisas etnográficas, o mais interessante é ler etnografias que estejam relacionadas àquele tema. Se você vai trabalhar com educação física escolar, você lê etnografias sobre educação física escolar, são os estudos etnográficos, né? A expressão que se pode colocar é etnografia, né, ou um estudo etnográfico da educação física escolar, ou etnografia e educação física escolar, né, etnografia de academias fitness. Elabora-se expressões de busca e tenta-se levantar um máximo de trabalhos científicos possíveis nessa área, né? E vai se construir então um pequeno inventário, né, um levantamento dos principais resultados que tem tido a esse respeito. Isso não pode ser tratado como hipótese, porque os contextos são diferentes. Então, quando você lê uma etnografia de uma determinada academia fitness, você não pode acreditar que tudo que você leu ali vai ser idêntico ao que você vai observar se você for fazer uma pesquisa de campo em outra academia fitness, né? Mesmo se você for na mesma academia, na condição de pesquisador diferente, né, de pessoa diferente em relação ao autor que você leu, né? Você pode fazer pesquisa etnográfica na mesma academia que ele fez e você vai construir um texto diferente. Talvez você repare, né, aspectos diferentes, variáveis diferentes. Então, nesse caso específico, né, a gente substitui a hipótese, né, por um certo acúmulo, um certo levantamento de dados a respeito do problema, né, do tema e do problema que a gente vai pesquisar, tá certo? Então, a gente finaliza aqui a questão da hipótese e a gente segue, então, construindo o nosso subprojeto de pesquisa. Um grande abraço.